Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. O texto assim registra: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém. Meus irmãos, o texto sobre o qual trataremos hoje, como já foi lido, é o texto da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, nos versículos 16 e 17. Há quem considere, e eu me refiro a estudiosos da Escritura, esses versos, tanto por sua abrangência de conceitos, como também por sua prática ou por sua agenda prática, há quem considere esses versos como os mais importantes desta, que também para essas pessoas é a carta mais importante da Escritura Sagrada. A epístola de Paulo aos Romanos, ou enviada aos Romanos, tem sido admirada no decorrer da história por homens do porte de Agostinho, no início da Idade Média, e também por grandes homens da Reforma, como no caso o próprio Lutero, que amava esta epístola. João Calvino chegou a chamar a epístola aos Romanos de uma chave interpretativa, por meio da qual se nos dão acesso a todas as verdades profundas e necessárias de toda a Escritura Sagrada. Ela abre os tesouros, dá acesso aos tesouros da Escritura Sagrada. A carta inteira, nós podemos dizer, é uma espécie de tratado acerca do amor de Deus pelo seu povo, por um povo que ele escolheu e elegeu desde antes da fundação do mundo. E Deus é aquele que tem um poder capaz de salvar a todo aquele que crê, tanto aqueles imediatamente para quem essa mensagem foi transmitida, os judeus, como também para o restante da humanidade, representada aqui pelos gregos. Paulo escreve no versículo de número 7, irmãos, a esses que são chamados de amados, são chamados de pessoas a quem Deus amou, pessoas que viviam na capital do mundo antigo, que era a grande e poderosa Roma. E, de fato, essa carta vai nos mostrar de modo único, de modo muito peculiar, o caminho da salvação divina pela graça, aquilo que nos vem por meio da pregação do Evangelho. Hoje, meus irmãos, hoje em dia nós temos observado o desprezo de milhares de pessoas, mormente nas redes sociais, pelo Evangelho de Jesus Cristo, apresentando ou acusando o Evangelho de ser algo sem sentido e até mesmo ridículo, inclusive quando o entendem. Eu estou falando de pessoas que nem sempre entendem, mas aquelas que julgam entender o Evangelho, o plano de Deus, também o ridicularizam muitas vezes. E o que nós temos aqui de notícia implicada nessas declarações de Paulo é que isso não era novidade. Não era exatamente uma novidade zombar do Evangelho. O mundo antigo era marcado, na sua parte grega, na sua parte filosófica, por muita sofisticação. Lembremos de que, até hoje, aquilo que se chama de filosofia foi muito bem descrito como uma nota de rodapé a tudo aquilo que Platão e Aristóteles disseram. Até hoje esses homens reinam no campo da intelectualidade e a própria igreja reconhece isso de modo geral. Então havia uma sofisticação muito grande já desde aquela época, e nós temos também uma demonstração muito forte no mundo antigo, inclusive vindo de profecias, como as do livro de Daniel, da superioridade em termos de força e capacidade de guerra do governo romano, do povo romano. Era um povo guerreiro, com muita força de fato. E Paulo, no entanto, ele se levanta contra as duas grandes forças da antiguidade, que são o intelecto e a força física, né? A força intelectual e a força física, e primeiro ele diz, numa de suas cartas, que o intelecto humano é insuficiente para alcançar a Deus. E a prova disso é que Deus precisou se revelar, precisou descer aos homens, se acomodar à linguagem dos homens para que ele fosse entendido pelos homens. Então, isso é um modo, pelo menos o efeito disso, é de humilhar profundamente aqueles que se julgavam capazes de penetrar até mesmo os arcanos do Todo-Poderoso, não é? Os mistérios do Todo-Poderoso.
E entre os romanos, vocês imaginem como seria a mensagem de Paulo, de um Cristo crucificado, a um povo romano que sabia que mandava na Palestina, lugar onde Jesus havia nascido, e que ele era um dos tantos que se consideravam Messias e que acabaram sendo presos, julgados e mortos como um criminoso. E daí, se Paulo vai pregar para essas pessoas, eles vão dizer, não, eu conheço a história lá do bandido da cruz, da pessoa que foi condenada lá, e todo mundo sabe que quem morre a morte de cruz é um bandido, não é? E ele morreu de acordo com a lei romana. Então imaginem Paulo falando para essas pessoas acerca de Jesus Cristo, os romanos, não é? E, no entanto, nós temos a notícia dada pelo próprio Paulo de que a loucura de Deus, que é considerado o evangelho para muitos gregos, era mais sábia do que a sabedoria dos homens. E a fraqueza de Deus, revelada na cruz, ainda é mais forte do que toda a força de todos os impérios, inclusive o Império Romano juntos, irmãos. Então, para Paulo, o evangelho era a expressão máxima da sabedoria de Deus e a expressão máxima do poder de Deus. Ele já havia sido ridicularizado em Atenas, Atos capítulo 17, entre os filósofos gregos. Eles ridicularizaram a mensagem de Paulo, disseram que ouviriam em outra ocasião. Mas Paulo, pelo jeito, não se intimidou, porque o versículo de número 10 desse capítulo 1 nos diz que ele está muito desejoso de ir para Roma. Para quê? Para anunciar o evangelho às pessoas. Para ir lá no centro do mundo, que certamente ridicularizaria novamente a sua mensagem. Ele diz que está orando muito, está muito desejoso de conhecer o centro do mundo. Ele não conhecia, o evangelho foi à frente dele, e por isso já havia uma igreja lá em Roma, e não foi ele quem fundou essa igreja. Ele diz que quer muito conhecer aqueles irmãos num lugar que à época já era um centro de decadência moral e espiritual. Ele disse que ia para lá, ia falar para as pessoas acerca da vontade de Deus para elas, que está no evangelho, e ele não tinha vergonha disso não. E na sequência, ele explica essa falta de pudor. Ele diz assim: eu não tenho vergonha do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É por isso que eu não tenho como me envergonhar. Nós estamos lidando aqui, como veremos, com um ato de bondade. E você não pode ter vergonha de ser bom. Você tem que ter vergonha de ser ruim, de não prestar. Mas de fazer uma coisa boa, ninguém deveria ter vergonha. Mas aqui o que nos chama a atenção, ou deve nos chamar a atenção, é um termo interessante, que é salvação. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é um assunto que deve ser esclarecido, porque se você, numa conversa informal, perguntar a uma pessoa o que é que lhe vem à mente quando você pensa em salvação. Salvação tem o par, salvação, perdição. Como é que as pessoas são salvas hoje e como é que elas se perdem? Com que imagem elas conseguem conceber o conceito de salvação? Você consegue, em geral, ouvir das pessoas, quando elas pensam em salvação, pensam no litoral de São Paulo, tomando um banho, de repente estão lá bebendo água salgada, se afogando, e de repente aparece alguém que a salva, que é o salva-vidas. Ou então você imagina uma pessoa que está num lugar esquisito aqui em São Paulo, que ela não conhece, totalmente estranho, e ela tem um plano de internet péssimo, lá os dados móveis falharam, o Waze falhou, tudo falhou, ela diz: eu estou perdido, preciso que alguém me ajude. Então passa alguém lá, uma alma misericordiosa, e diz: olha, acho que você se perdeu, o certo é seguir para lá. E você diz: pô, estou salvo, né? A pessoa me salvou, me livrou disso. Ou então você se vê desempregado no meio de um mar de 14 milhões de brasileiros, de repente você perde seu emprego, estou perdido, como é que eu vou pagar a casa, como é que eu vou pagar o carro, etc, etc, etc. Né? E de repente alguém lhe oferece um trabalho, você diz: pô, estou salvo de novo, esse salário é equivalente, ou até melhor do que aquele que eu recebia antes, etc, etc. Ou então você está lá na cama com febre amarela, sem imunidade, você diz assim: olha, eu estou perdido. Alguém vai ter que inventar uma vacina rapidinho, alguma coisa aí que cubra esse problema que eu tenho aqui. Eu vou precisar de um salvador, vou precisar de alguém que me livre dessa enrascada, irmãos. Mas que ninguém se engane. Paulo está tratando aqui de uma coisa muito, muito, muito pior, da qual todos nós precisamos ser salvos, irmãos.
A coisa pior do que qualquer dessas que eu falei aqui é ficar cara a cara com um Deus todo-poderoso, santo, que não passa a mão na cabeça de culpado, um Deus que conhece todas as coisas, e ser chamado para um acerto de contas com esse Deus. É a fatura de Deus chegar na sua porta. Porque se Deus cobrar você aquilo que você deve, não adianta ter um plano legal de internet. Não adianta ter uma vacina que consiga te ajudar na sua situação difícil, doente ou acamado. Ter febre é muito ruim, e todas essas coisas que eu mencionei são muito ruins, mas a coisa pode piorar. Não é à toa que a Bíblia diz: horrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Então isso é importante para nós entendermos o conceito de salvação aqui. E, no entanto, o que Paulo nos mostra aqui é algo muito intrigante. Nós temos aqui um plano de Deus para nos salvar dele mesmo. Notem o que está acontecendo aqui. Deus criou um plano para nos livrar da sua própria justiça e da sua própria ira, irmãos. Esse plano é o Evangelho, é um poder na forma de mensagem, na forma de palavra falada. Primeiro foi anunciado aos judeus, depois a mensagem se espalhou para toda a terra, a outros povos. E o conteúdo dessa mensagem, quase que de modo irônico, no versículo de número 17, é chamado de justiça de Deus. Ou seja, aquilo que normalmente nós temos uma associação de punição, nós temos aqui no Evangelho, na expressão da graça de Deus, esse plano que é chamado de justiça de Deus e que também requer, por causa disso, explicação, irmãos. Bom, se Deus é verdadeiramente e inteiramente justo, perfeitamente justo, e Ele é, então isso significa que todos nós estamos perdidos. Porque Deus não vai deixar passar nenhum pecado do ser humano sem explicação e sem satisfação, irmãos. E como todos nós sabemos, até mesmo pela consciência que Deus implantou em nós, nenhum de nós é aquilo que devia ser. Todos nós somos inconsistentes, inclusive nas regras que nós mesmos criamos, irmãos. Todos nós corremos risco diante desse Deus que a qualquer momento, por meio da morte, pode nos conduzir ao seu tribunal. Mas agora nós temos a notícia de Paulo aqui, que Deus resolveu ter misericórdia de nós, ter pena das nossas vidas e nos proteger dele mesmo. Mas ele faz isso não baixando os padrões. Deus não baixou os padrões da sua justiça. Ele continua sendo o mesmo de sempre. Deus requer a perfeição de todo o ser humano. Perfeição em todos os sentidos, irmãos. Mas o que é que Deus fez em vez de baixar esse padrão? Deus baixou, Deus desceu à terra. Ele veio aqui, na pessoa de Jesus Cristo. Ele confirmou a lei de Deus. Ele disse que de fato as coisas deviam ser cumpridas. Ele também cumpriu, ele próprio, a lei de Deus. E assim, desse modo, ele foi justo e, ao mesmo tempo, pôde ser misericordioso conosco, irmãos. E como ele fez isso? Naquilo que nós chamamos o mistério da cruz. O mistério da cruz é o de que, na morte de Jesus Cristo, Deus foi juiz, punindo o pecado. E na morte de Jesus Cristo, Deus é também o nosso Salvador. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sarar ali em Isaías significa perdoar, porque o pecado muitas vezes metaforizado é colocado como uma doença. De tanto a pessoa pecar, parece que ela sente que não pode mais parar. É mais ou menos como a ideia de doença. Então, pelas pisaduras, pelas feridas de Jesus Cristo, nós fomos sarados, irmãos. E desse modo, com essa troca, com essa substituição de Jesus Cristo pelo pecador, por aquele que crê, foi isso que tornou as nossas vidas, aqueles que creem, de pessoas inaceitáveis a pessoas aceitáveis diante de Deus. Foi unicamente isso que possibilitou essa graça ter nos alcançado, irmãos. E assim Deus nos livrou do maior dos perigos, que não é doença, não é falta de internet,
não é o risco de morrer, o risco do litoral de São Paulo. O maior risco que o ser humano corre é de se encontrar com ele nu, é de se encontrar com Deus sem ter alguém que fale por ele, sem ter um advogado. Esse é o maior perigo que o ser humano corre em toda a sua vida, irmãos. Aquele que rejeita essa oferta, que vem por meio de uma mensagem como esta que eu estou pregando, está repelindo a mão da bondade de Deus, a mão misericordiosa de Deus. Está dizendo: eu não quero, eu me viro do meu jeito. É isso que está implicado aqui com aqueles que rejeitam. Está jogando, cada um desses que rejeita, está jogando a única chance que tem para se livrar do horror eterno, desse lugar maldito, tão mal falado, de banimento cósmico, chamado inferno ou inferno. Aqueles que rejeitam a oferta do Evangelho, que nos vem por meio da sua mensagem, estão, portanto, rejeitando a mão bondosa de Deus, que inclusive será aquela que será a mão do juiz, finalmente, contra ele, irmãos. É isso que é chamado aqui de justiça de Deus, irmãos. Algo que, em vez de punir, salva aquele que crê em Jesus Cristo pelo seu Evangelho. Notem que nós não estamos falando de uma falsa paz, de alguma coisa que você inventa e simplesmente diz que funciona. É algo que satisfaz aos requisitos do próprio Deus. Deus estabeleceu isso como requisito e Ele diz que isso está certo, Ele diz que isso é justo. Diz também que isso não pode ser recebido por mérito humano, porque Deus já fez tudo. Isso precisa ser recebido unicamente por fé, que nesse contexto significa você aceitar os termos de Deus. Se Deus te aceita apenas em Cristo, você diz: eu aceito essa aceitação de Deus. Eu aceito esses termos do Senhor Deus. Eu me rendo a isso. Eu acho que esse plano não é só perfeito, é o melhor e único que nós temos. E eu me curvo e recebo a Cristo, a sua pessoa, a sua obra, o seu sacrifício em meu favor. Aquele que crê não será julgado, mas o que não crê já tem o seu destino selado, porquanto não creu no movimento da bondade de Deus em direção aos seres humanos. O justo, Deus falou isso a Abacuque, que é aqui retomado pelo apóstolo Paulo, viverá por fé, ou viverá de fé em fé, ou do início ao fim. Ele será uma pessoa que não se apoiará nas suas próprias obras, mas se apoiará, sobretudo, em ele ter recebido pela graça aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por ele. E isso acontecerá, e ele viverá por esse sacrifício, ele se nutrirá dessa morte, dessa ressurreição de Jesus Cristo, até que o próprio Cristo um dia promova a consumação da sua fé. Quando ele voltar, nós já não precisaremos mais de fé, porque então o veremos. A fé significa a certeza que temos, o amor que temos por Cristo, sem jamais tê-lo visto. Mas um dia a nossa fé será consumada com a visão da glória de Deus, irmãos. Essa fé não vem também de nós, ela é um dom de Deus, não é? Mas, como ela vem por meio da pregação, então nós pregamos e esperamos que Deus desperte algumas pessoas para isso. Então, algumas pessoas podem dizer: mas até a fé é dom de Deus, como é que eu vou crer? Não sei, eu não sei como você vai crer, mas eu sei como as pessoas creem. Elas ouvem a palavra de Deus, elas escutam a mensagem do Evangelho. Esse poder é tão grande que penetra no coração e desperta nessa pessoa a fé em Jesus Cristo. Então esse é o método de trazer fé ao coração das pessoas, é por meio da pregação da palavra de Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala sobre vergonha com muita autoridade, porque certamente ele foi uma das pessoas que mais passou vergonha na história do cristianismo, não é? Foi dele aquela frase que é emblemática, que de certo modo está no coração de todos aqueles que percebem que a sua vida foi um grande erro, né? Quando ele, entre aspas, caiu do cavalo na estrada de Damasco, e Jesus se apresentou para ele e mostrou assim: a sua vida inteira labora sobre um erro fundamental. É que você confunde os cristãos com
um grupelho qualquer, quando na verdade você está me atingindo, eles fazem parte do meu corpo. Aquilo para ele foi tão horroroso, foi tão desnorteador, foi tão terrível, que ele fez a pergunta fundamental que uma pessoa faz nesse momento durante a sua conversão: e agora para onde é que eu vou? Né? Ou seja, o que farei, Senhor? O que farei? E daí o que ele faria a partir de então era, por um lado, e olhando por essa ótica do texto, passar vergonha, porque ele teria de corrigir todos os erros que ele ensinou, tudo aquilo que ele ensinou para os seus companheiros, os seus amigos. Todo mundo estava pensando que ele ia lá para matar cristãos, agora ele está para fazer outra coisa. E para os cristãos também, ele carregaria, de certo modo, essa vergonha por toda a sua vida, como ele mesmo escreveu numa de suas epístolas: olha, eu sou o menor dos pecadores, eu persegui a igreja de Deus, não é? Mas Deus teve misericórdia e de algum modo me considerou digno para ser o seu apóstolo, etc, etc. Então Paulo é alguém que fala com autoridade sobre o que é passar vergonha, irmãos. E certamente todos nós já passamos vergonha, que é essa sensação que, como um certo autor disse uma vez, é a própria descrição do inferno. O inferno, não por acaso, é chamado de vergonha eterna, que a vergonha é uma espécie de ácido que é derramado sobre nós e tira todas as nossas cascas de bondade, de coisa que preste, só sobra aquilo que não é bom, aquilo que é ruim. Então, quando você passa vergonha, é como se tudo de bom que você fosse sumisse e só aparecesse a coisa feia, a coisa que te envergonha, a coisa que te traz constrangimento. Então Paulo sentiu certamente isso, não poucas vezes, e nós também já passamos por isso. Só que a nossa natureza é complicada, irmãos. E nós costumamos, às vezes, nos gabar de coisas acerca das quais deveríamos ter muita vergonha. E nós também temos o erro oposto, não é? Que é o de sentir vergonha por coisas louváveis, por coisas que nós devíamos fazer mesmo. E uma dessas vergonhas, do segundo tipo, é a vergonha de compartilhar o Evangelho às pessoas que não conhecem esse Evangelho, irmãos. É ser um instrumento de Deus para pacificar o pecador. Vocês não têm vergonha, por exemplo, de ajudar uma pessoa em extrema necessidade física. Se você puder ajudá-la, a pessoa caiu na rua, ou está precisando de um prato de comida, ou precisa de um dinheiro e você dispõe daquele dinheiro na hora e pode ajudar. Normalmente nós não temos vergonha disso, irmãos. Mas para dar uma ajuda que irá servir para a pessoa, não apenas nessa vida, mas na outra, às vezes nós nos intimidamos, às vezes até por medo de uma sofisticação suposta e intelectual do nosso mundo, que pode nos ridicularizar. Mas Paulo passou por isso em Atenas. Ele não está nem aí. Ele continua falando porque ele sabe que Jesus Cristo é superior a qualquer intelecto humano. Jesus Cristo não tem sabedoria apenas, ele é a própria sabedoria de Deus. Então Paulo não tinha vergonha porque ele conhecia quem é Jesus. Quando a pessoa conhece quem é Jesus, ele sabe que Jesus é superior a todo o discurso humano, porque Jesus não é um discurso. Jesus é uma pessoa presente, viva, ativa em nossas vidas e que merece a nossa coragem, irmãos. Então isso é muito importante para nós, esse exemplo do apóstolo Paulo, é que esse impulso de pacificação, de colocar o homem perante Deus com o Evangelho, com o fim de aplacar a ira de Deus, isso é uma das coisas que, segundo o próprio Cristo, é um sinal dos filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles vão ser chamados de filhos de Deus. E nós promovemos a paz entre Deus e os homens por meio do Evangelho. O Evangelho cujo conteúdo é o próprio Cristo crucificado. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz desse mundo. Mas se não tem gosto o sal, e se você guarda a vela, se você que é um portador da luz, guarda a sua luz debaixo da cesta, como é que fica? Como é que fica esse mundo? E como é que fica a sua própria situação? Como cristãos reformados, portanto, irmãos, nós devemos encarar as nossas vergonhas para a glória de Deus, para um melhor serviço a Deus. É claro, isso vai nos fazer crescer em esperança. Muito da nossa falta de esperança é devido à nossa vergonha,
Muita nossa falta de alegria é porque nós temos vergonhas complicadas, mas também nós devemos encarar nossas vergonhas, porque a vergonha é uma tremenda barreira para o nosso exercício de amar ao próximo, irmãos. É uma tremenda barreira ao nosso amor ao próximo. E o amor verdadeiro, ele paga o preço de ser desprezado, de ser rejeitado e até ridicularizado, porque o amor pretende deixar uma marca nas coisas, nas pessoas, na sua própria geração. E a grande marca que nós devemos e podemos fazer na nossa geração, com a ajuda de Deus, como instrumentos seus, é compartilhar o amor de Deus àqueles que não o conhecem. E ter vergonha do que é vergonhoso diante de Deus. E não ter vergonha daquilo que Deus elogia, daquilo que Deus louva. Que Deus nos abençoe e guarde a sua palavra em nossos corações. Amém.